Olá, bom dia a todas e todos que nos prestigiam aqui com a sua audiência e que nos assistirão mais tarde também na gravação que estamos fazendo. Tudo isso estará no nosso canal do YouTube, da Restart Me, onde a gente tem um playlist especificamente para discutir o turnaround pessoal, as carreiras não lineares. E hoje eu queria trazer para vocês, antes de a gente começar a debater, uma entrevista, um bloquinho bem pequeno de uma entrevista do Yuval Harari, um dos historiadores aí hoje mais prestigiados do mundo. É um israelense que tem falado muito sobre o futuro, falado muito sobre o presente e como a gente tem que se preparar para esse futuro. Eu acho que bem adequado o que eu ouvi, assisti essa entrevista longa dele esta semana e vou cortar um trechinho aqui e apresentar para vocês. Então, por favor, eu vou mutar meu microfone e fazer aqui a apresentação dele. Yuval Noah Harari, welcome back to the show. Thank you. It's good to be here again. Dude, I'm very excited. This is a very strange time that we are living through. I want to start with a quote of yours, which I think really captures the spirit of the moment. It is much worse psychologically to feel worthless than to feel exploited. So given what's happening in the world right now with things being automated, going to AI, what are 3 things, let's say, that people can do to make sure that they're poised to thrive in this time of massive change? First of all, I mean, that's what everybody's saying, but it's true, is that you have to embrace change. That the idea that you can learn something in your youth, a profession, a way of life, and it will just be there for the rest of your life, which was the situation for most of history. This is no longer the case. We have to keep learning and keep changing throughout our lives. Otherwise, we will be left behind. So that's one key principle. Related to that is that maybe the most important quality to survive and flourish in the 21st century is to have mental flexibility. Not just to keep learning and changing again and again, also to keep letting go. Part of what makes it difficult to learn new things that we hold on. Like, I spent so many years learning something, and now the world has changed. And I just don't want to let go. And letting go, maybe I'll give an example of how deep it goes. Like, it's not just what you learned in college or what you learned in kindergarten. It's even what you learned as a baby, as a toddler, like learning how to see or learning how to walk. And what does that mean, that I have to relearn how to see and walk? Well, as virtual reality improves, and with all the talk of the metaverse and so forth that we'll discuss later on, increasingly, it's likely that there will be many more activities shifting from the physical, biological world that we know into a new reality, a virtual reality, which has different physical and biological laws. Even the laws of physics are different. So whether you want to interact socially there, or maybe you have a job in virtual reality, in the metaverse, or maybe you design, you have a new job designing fashion, designing shirts for virtual reality because people want to look good there. You need to forget how physics and light and gravity works here, because it works in a different way in that reality. So just, what does it mean? Like, I'm now 46. Let's say I have a new job designing fashion for the metaverse. How can I, at age 46, kind of forget what it means to see and learn from scratch how to see things? Are you optimistic that adults can do that? Humans have an amazing ability to adapt and to change. It's often said that AI is nowhere near
its full capabilities, but human beings too, nowhere near their full capabilities. We really have no idea what we can still do, what our mind can still do. If you think about jobs again, so the biggest change in the job market of the 20th century, looking at the previous century, it didn't come from any technological invention. It actually came from unlocking the potential of half the human species. Women, which were barred from so many jobs because people thought they were incapable of doing that, and they didn't have the education and training and so forth. And the feminist revolution and the changes in gender relations just completely changed the job market. And you didn't need to genetically engineer women's DNA or to kind of connect them to some new device. No, the potential to be presidents, to be judges, to be journalists, to be scientists was always there, but it wasn't tapped. And it's to a large extent, I hope we'll see something similar in the 21st century, that yes, we have all these new challenges, but we also have this amazing untapped potential within us. But this links to the third thing, which is we can't do it alone. Like placing Humans can't do it alone, or individuals can't do it alone? Individuals can't do it alone. Like placing all the responsibility on individuals. The world is changing. Now it's your job to adapt, to change yourself, to learn. It doesn't work like that. It's too much for an individual to do just by themselves. Will require organizations, governments to step in to make sure that people are not left behind. Just retraining people. You lose your old job to a computer or a robot or a self-driving vehicle. There are new jobs. I don't think there'll be a problem of just an absolute lack of jobs. All jobs disappear, but new jobs emerge. The really difficult thing will be the transition. And the transition, first of all, you need some kind of financial assistance. Like you lost your old job, you need to retrain for a couple of months for a new profession maybe, who is going to support you during this time. So just as in the 20th century, governments built this huge infrastructure for educating the young, schools and colleges and so forth, will now need to build another infrastructure to educate and to retrain people in the 40s and 50s. Do you see that as... One last thing is that they'll also need psychological help. That's what I was Again, because it's going to be extremely stressful. To kind of invent yourself when you're 16, this is what you do when you're 16. But when you're 46, you want to take it easy. I don't want to start all over again. So it's psychologically very, very stressful. And I think that we will have to see more government support for mental health, just to cope with the immense stress of the 21st century. Vamos destacar aí um pouquinho quais são, vamos refletir sobre esse começo dessa entrevista. Na realidade, essa entrevista tem mais de 1h30, mas esses primeiros minutos dela, os primeiros 5 minutos dela, são bastante reveladores do que a gente precisa fazer. Tem uma lição muito interessante. Então, que eu estou chamando dos 5 alertas do Yuval Harari, né, que serve muito para o profissional experiente, porque é exatamente isso que ele aborda quando ele fala das mudanças que a gente vem enfrentando no mundo. Então, ele diz as 5 coisas que ele destaca, né, para prosperar na mudança. Primeiro, é abraçar a mudança, é aceitar a mudança. Depois a gente debate um pouco sobre cada uma delas. Depois a outra é flexibilidade mental, né? Então, o primeiro de abraçar a mudança é você se preparar, estudar, se retreinar, se reeducar para fazer coisas absolutamente diferentes, né? E depois a flexibilidade mental, que é você abandonar as coisas, você deixar as coisas para trás
e mesmo as bagagens que você já colocou na sua mochila, como sendo o seu equipamento, que você deixe para trás. E você, por quê? Porque as novas ferramentas, as ferramentas para o que o mundo nos oferece, nos apresenta, vão exigir novas ferramentas. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade mental e abandonar as coisas que a gente está acostumado. O terceiro é destravar o potencial. Eu acho que o exemplo que ele dá é muito significativo, né? Ou seja, quando a mulher voltou ao mercado de trabalho e mudou drasticamente a economia. Então, não precisou nenhuma mudança de DNA, né? É simplesmente deixar, todos nós temos potencial e a gente tem que destravar esse potencial. Não depende de uma mudança de gerações ou uma mudança desse desenvolvimento que a gente teve enquanto ser humano, né? Porque os potenciais já estão aí. Depois, não fazer sozinho, né? Nós precisamos de apoio, nós precisamos de apoio social, nós precisamos de apoio comunitário, nós precisamos de apoio de grupo para suportar e para nos ajudar a fazer essa mudança do ponto de vista coletivo, coletivamente. E depois, o último que ele cita é a ajuda psicológica, porque é bastante estressante esse processo de mudança. Não é um processo fácil, né? Mas ele precisa também dessa ajuda. Então, vamos lá, eu queria abrir para vocês, porque o ponto aqui é fazer realmente um debate sobre isso, né? E como que cada um de nós tem enfrentado isso, né? Como que a gente está se preparando ou se reinventando. A sua proposta aqui é discutir o turnaround, né? E tem a ver com isso, tem a ver com a mudança. Vamos Bom lá. dia a todos aí. Eu queria só fazer um comentário, talvez até um papel de advogado do diabo aqui. Nós aqui nesse grupo aqui seleto, com as suas adversidades, a gente tem já um pouco dessa vontade de mudança, né, de prosperar no novo, né, de mostrar que tem potencial em algumas áreas, e por isso que a gente tem startup, procura investir em negócios diferentes, quer conhecer negócios diferentes, né? E a gente tem um pouco desse desafio diário acho que no nosso DNA mesmo, né? Mas, assim, o que eu vejo ainda é o mercado está preparado quando a pessoa que está ali, por exemplo, para contratar em uma determinada vaga, aceita que essa mudança ou expertise dessa pessoa em outra área, né? Então, eu acho que ainda o mercado, principalmente para uma pessoa que é CLT, foi o que mais me veio na cabeça, né? Que essas pessoas são travadas ali na carreira, na área que ele trabalha e etc. Falando, vindo também de multinacionais aí, que tem essa hierarquização na estrutura. Então, assim, eu acho que ainda tem muito que mudar nas estruturas das grandes empresas, né? De como ver essas novas possibilidades, o Fernando Wagner, etc., buscando essa mudança na sua carreira. Eu acho que é mais isso que eu queria colocar. Muito bom ponto. Acho que a resistência à mudança ela é sempre muito maior do que a mudança que a gente tem que fazer, né? Porque tem a inércia, né? Então, o que você está falando é o efeito da inércia, Exatamente. das grandes corporações e das pessoas, né, que estão procurando as vagas ou procurando o trabalho que ela fez até agora, né? E, necessariamente, o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante, tá? Isso é uma... E com essas mudanças dramáticas que a gente vem vivendo, né? E não são mudanças vindas das mudanças climáticas, né? Não são questões ambientais, mas são questões econômicas, né? São questões de mindset, são questões de economia, né? Então, a economia vem mudando, né? O jeito de se portar ou de se colocar dentro do contexto econômico realmente vem mudando e as corporações, e mesmo nós, indivíduos, não conseguimos acompanhar essas mudanças. Eu acho que a gente
aqui somos privilegiados de poder debater isso, né, e trabalhar nessas dimensões. Mas obrigado, Wagner, aí pela sua contribuição. Aí entra o item, né, flexibilidade mental. Eu acho que mais do que abraçar a mudança é ter a percepção de que está ocorrendo algo, existe uma resistência, mas que você não vai conseguir continuar resistindo durante muito tempo. Então, as próprias organizações hoje, elas buscam ter uma flexibilidade mental e cultural dentro delas, porque elas sabem que estão terminando um ciclo e, se não se adequarem, elas morrerão. E outras surgirão fazendo coisas bem melhores do que elas estavam fazendo hoje, né? Então, quando você vê hoje empresas preocupadas com o ambiente, começa já uma mudança, né? Não é só a exploração, não é só retirar e ter o lucro máximo, mas o seu entorno também tem que ser cuidado, até porque senão não tem fluxo financeiro. Exatamente, né? O posicionamento das empresas e o que elas fazem, né? A gente falava semana passada da Xerox, né? A gente, hoje, manchete dos jornais aí está falando da Pan, né? Da Chocolates Pan, Exato. que pediu a falência, né? São negócios, são visões que não tiveram a flexibilidade, não deixaram o passado, né? Ficaram amarrados. Então, imagina a Pan, que já não deve fazer esse cigarro de chocolate já faz uns 30 anos, já abandonou essa prática, e ela ainda, no dia que ela pede falência, vem a imagem do menininho negro fumando um cigarrinho de chocolate. Ou seja, uma coisa que ela já abandonou, ela já tirou do mercado isso, mas ela ainda continuou com esta pecha. A Pan era associada ao cigarro de chocolate. Olha Pois é, só, porque né? na época o cigarro era algo glamuroso, né? Não, sem dúvida, mas ela já abandonou Agora o isso. mundo mudou e ela não conseguiu se desvincular daquela Ela imagem. não, mas aonde que está a inflexibilidade? Nela, ela saiu disso, ela parou de fabricar isso, Mas né? o top of Mas mind das pessoas é muito mais difícil de exatamente, a mudar, né? cabeça das pessoas. Então, essa questão da flexibilidade A quebra mental, de né? branding, depois que ele é estabelecido, é muito complexa e até confunde as pessoas. Por isso que as empresas grandes, quando querem inovar, elas abrem spin-offs para justamente não ser contaminado com um brand existente. Exatamente, eu acho que você levantou um ponto super importante, que é esse movimento corporativo que a gente tem visto recentemente, que a mudança vem de fora, né? A Open Innovation é exatamente isso, para vencer essa flexibilidade mental, né? Porque de dentro a mudança é muito mais difícil, né? Ela tem que vir de fora, e aí você traz a inovação, você traz as startups, você traz os spin-offs, como você está mencionando. Bem colocado, né? E quem é o próximo? Bom, vamos provocar aqui no não fazer sozinho, né? Não dá, diante do capital de mudanças e conhecimentos de hoje, você sozinho fazer alguma coisa. É uma ilusão. Não dá, simplesmente não dá. Pelo menos os assistentes virtuais que hoje surgem podem ser seu aliado numa mudança de carreira interessante. Se você não consegue fazer uma pequena equipe no primeiro momento, hoje, com as IAs, você consegue progredir um pouco até ter uma equipe ajustada em trabalhar com você. Então, acho que o fenômeno da IA ajuda um pouco isso de não se fazer sozinho. Não ter medo da inteligência artificial, mas saber trabalhar com ela. Saber que perguntas fazer a ela que podem movimentar o teu negócio. Sim, sem dúvida. Essa é uma das companhias, né? De alguma ajuda
que é da própria inteligência artificial, dessas novas Que tecnologias não que... são inteligências artificiais, é porque elas são... um programa que é treinado com a inteligência coletiva humana e que tem a vantagem de um poder de processamento muito rápido, que faz com que a gente consiga respostas que vêm da própria comunidade. Ela não inventou nada, ela não criou nada. Ela vai, talvez, no futuro, aprimorar algumas coisas. Ela Mas hoje ela é coletiviza, baseada... né? Ela É, coletiviza ela a coletiviza resposta, o né? conhecimento, que você levaria Coletiviza anos o para conhecimento. pesquisar em uma biblioteca, se fosse possível, você consegue uma resposta em pouco tempo, mas ali está conhecimento humano. É isso que Sim. não se pode perder de visão. A inteligência artificial, quando bem treinada, quando bem programada, né, ali está o conhecimento humano. E como todo conhecimento humano, tem que ter uma visão crítica das respostas. A resposta, inclusive, pode lhe dar um insight, mas nunca pode ser a decisão final. Sempre passará pelo ser humano a decisão final. As IAs são auxílio à decisão. Se o ser humano lembrar disso sempre, ele nunca vai ser substituído por ela, porque o pensamento crítico tem que existir a todo momento. Eu queria fazer um link aqui, entre o número 1 e o número 4, né? Abraçar a mudança, ele fala de se você reestudar, você estudar de novo, você reaprender, você está sempre preparado, né? Constantemente para isso. Só que, como é que você faz isso sozinho se você não tem disponibilidade, né? Você está falando da inteligência artificial, que é uma forma de disponibilização desse aprendizado, ou desse novo conteúdo. Mas você precisa ter organização social, né? Você precisa ter uma coletividade maior, né? Mais abrangente, né? Dos governos ou do próprio Estado que venha te suportar nessa mudança. Ele cita, né, o caso do apoio social, né, que você tem que ter, para fazer a transição, você tem que ter uma... Hoje a gente tem o auxílio-desemprego, né, mas é mais ou menos isso, né? Tem que ter também um apoio social, né? Tem que ter um acolhimento social que possa ajudar nesse processo de transformação, porque ela não é automática, né? Você não sai do ponto A e vai para o Ele ponto fala em B saúde mental, imediatamente. inclusive, né? Depois ele vem na Gente, saúde mental, né? Ele fala de saúde mental, que para que você consiga vencer o estresse, do constante aprendizado, da constante mudança, você tem que ter um apoio psicológico para garantir o mínimo de saúde mental, porque realmente é estressante. Exato. E isso pode não vir do indivíduo, né? Talvez isso tenha que vir da sociedade, né? Pode falar, Juliana, por Vamos favor. lá, Juliana. bom dia. Bom dia. Bom dia. Falando a respeito desse assunto, a semana passada eu estou fazendo um curso sobre formação de profissões do futuro, né? Do futuro das coisas. Eu não sei se vocês conhecem, da Lilian Porto. E a semana passada, quem deu uma aula para nós foi o fundador da 99 Jobs, do Migliano. E ele falou de ciclos que a gente vive ao longo da nossa vida e da nossa jornada profissional. Quando eu vejo o item 4 de não fazer sozinho, ele fala que toda vez que a gente tem uma grande mudança, um grande desafio, a gente precisa de um mentor. Então, além da informação da inteligência artificial, da gente usar os recursos, as fontes que a gente tem também um mentor, alguém que possa te ajudar, alguém que você enxerga, que pode te levar mais longe, que pode te mostrar o caminho que você não viu ainda. A gente falou sobre isso em um dos nossos encontros, da questão do LinkedIn, de você buscar a pessoa que sabe, e eu enxergo não fazer sozinho quando a gente está falando de mudança, é de buscar realmente um mentor também. Tem o público, tem o que está aí disponível, mas tem também alguém físico, alguém, como ele falou, eu tenho 46 anos e tenho que mudar, a gente que viveu uma outra fase, pode achar alguém, um outro alguém, a nos guiar ou
passar por esse caminho, fazer essa mudança juntos. Certamente, Juliana, eu acho que eu concordo 100% com você, né? E com esse outro palestrante que você assistiu, que é necessário ajuda, né? Não só essa ajuda, essa não fazer sozinho, a ajuda psicológica também estão muito juntos, né? Porque não fazer sozinho já é um apoio psicológico, né? Fazer junto com alguém, fazer em grupo ou ter ajuda de alguém, como você diz, de um mentor, sem dúvida nenhuma, cumpre parte do papel dessa ajuda psicológica, né? Porque você, no quarto escuro, né, com a roupa molhada, né? Eu costumo usar o exemplo do vagão de trem, né? Você num vagão de trem que está em movimento, escuro, fechado, num vagão de carga, e você passando frio com uma roupa molhada, né? Esse é o seu ambiente, né? Então, você precisa de alguém que abra a janela, que abra a porta do container e que você veja o mundo lá fora, né? Lá fora não está tão frio, lá fora tem luz, lá fora, né? O movimento é por uma paisagem super bonita. Então, essa transformação psicológica, ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que abra esse vagão de trem, né? E que faça você ver o que está acontecendo lá fora, né? E não ficar em si mesmado. Então, sozinho, é muito difícil fazer essa transformação, sem dúvida nenhuma. Mas isso exige um ambiente de confiança, né? Claro, Então, a ajuda psicológica, principal fundamento, né, de uma ajuda psicológica é a confiança, né? exatamente. Então, você tem Você... que criar todo um ambiente de confiabilidade para que possa prosperar uma saúde mental, e isso que as empresas hoje têm que buscar, né? O ambiente da segurança psicológica, o ambiente que entende o erro, né? É claro que não o incentiva, mas aprende com aquele erro e muda processos e busca trabalhar com a sua equipe de forma que ela possa aprender com aquele erro também, né? E ter uma segurança psicológica para você testar e você experimentar dentro de um ambiente controlado, até para não levar um problema para a empresa. Então, esse é o papel hoje que a gente encontra em startups e inovações de processo. As empresas têm que entender que o ambiente interno delas tem que poder prosperar essa segurança psicológica, e a diversidade que nela tem que existir é que vai ajudar isso. Faz parte também do não fazer sozinho, você mergulhar na diversidade, né? Porque se você faz só com o seu grupo, né, com a sua casta, você não supera, né? Porque isso de alguma forma, também continuar sozinho, né? Sozinho dentro do seu É a tua grupo, né? história do Dentro da vagão. sua... Se eu não tiver alguém que saiba aonde está e como abrir as portas ou fazer com que o vagão pare e a pessoa possa desembarcar, entendeu? Aham, Você só vai ter uma visão da coisa. E, às vezes, a visão que você tem é pessimista e não é a real. sim. Então, a diversidade pode trazer a você novos caminhos. É isso mais importante, as novas visões que a diversidade traz, seja nós que somos profissionais mais experientes, né, e temos mais idade, seja a pessoa nova, que por nunca ter passado por um problema pode encontrar uma solução diferente do que a gente poderia achar. Então, a diversidade é um fator muito importante também dentro dessa ideia de prosperar na mudança. Sem dúvida. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais este episódio de Carreiras Não Lineares e o Turnaround Pessoal, onde nós debatemos aí uma ideia de um historiador aí e filósofo
da modernidade, o Yuval Harari, e eu espero que isso sirva ou que possa ajudá-los nessa reflexão de você fazer o seu turnaround. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.